E aí ele falou o seguinte, que sim, os ETs existem. Ele ainda não viu nenhum, mas ele sabe que existem. E aí ele só falou, olha, eles existem, tal, negou ali que a área 51 existe, mas disse que existem. Fala aí, galera, tudo bem? Boa noite, prazer enorme estar com vocês aí. Pô, muito obrigado pelo convite para falar de um tema aí que eu acho que, como Donald Trump falou, é de alta relevância. Pois é, vamos dar o contexto, né, Fernanda? O Obama, será que falou mais do que devia? Meteu um ato falho? Foi perguntado se os ETs... os ETs são reais? Foi isso que ele falou? Exato. Aliens são reais. Olha, para quem perdeu aí nessa declaração do Obama, na verdade ele estava ao vivo num programa de muito sucesso, conversando. Podia estar aqui, né? Obama, queremos estar aqui. Obama, we want you here. Então, Daniel ia estar aqui com ele também, com certeza, Exato. né? Para saber essa história aqui direitinho. E aí ele falou o seguinte, que sim, os ETs existem. Ele ainda não viu nenhum, mas ele sabe que existem. E aí ele só falou, olha, eles existem, tal, negou ali que a área 51 existe, mas disse que existem. E o pior de tudo, eu acho que nem foi isso. O quê? Foi que uma repórter ali dentro do avião do Force One, né, do avião do Trump, falou isso pro Trump, falou sobre isso. Falou, olha, o Obama disse que os ETs de fato existem, né, e que não deu maiores informações, mas que não falou nada sobre a área 51. Achando que o Trump fosse negar. Ele falou, nossa, mas ele contou isso? Não era pra ter falado! Por que ele falou isso? Ele tá comprometendo informações confidenciais. Ô, Daniel, e aí? Agora, finalmente, vamos ter comprovações ou não? Eu acho que chegou a hora, né? Inclusive porque o Trump está querendo desviar o assunto, né? De várias outras coisas complicadas que estão acontecendo. Então, o que faz chegar a hora, acho que é a necessidade de mudar o tema comprometedor, né? Para o Trump. Não só a questão do Irã, né? Que está bem alta, mas também os documentos do Jeffrey Epstein, né? Que são altamente contundentes aí, né? Não tem saído muito na mídia, porque ao contrário da primeira gestão do Trump, agora a mídia está mais favorável a ele, por incrível que pareça. Mas saíram coisas altamente comprometedoras ali do presidente Donald, né? Tem gente já pedindo impeachment em cima disso. São coisas tão grotescas que eu não vou nem detalhar aqui, né? Para não poluir a mente da galera, nem o algoritmo. Mas tá numa hora ótima, né? Para desviar o assunto. Eu acho que é realmente isso que está acontecendo. Agora, tem um detalhe na fala do Obama, que ele disse o seguinte, olha, os alienígenas existem, eles não estão no subsolo da área 51, a não ser que tenham escondido isso dos presidentes. Eu acho que essa foi a segunda parte da frase, que foi muito interessante também, porque, para quem conhece o universo dos documentos sigilosos, militares, né, a gente tem vários níveis ali de sigilo, né? Eu já trabalhei com termos de sigilo no Exército, né? Fui instrutor do curso avançado de operação psicológica. Então, no Exército americano, a gente tem o Departamento de Energia, né? E aí você pensa assim, qual a importância do Departamento de Energia para o Exército? A energia, a gente está falando de energia atômica, a gente está falando de bombas atômicas, né? E a gente está falando de propulsão também, ou aeronaves que são alimentadas por energia nuclear. Então, todo o projeto Manhattan, por exemplo, ele estava debaixo do guarda-chuvas do Departamento de Energia. Então, no Departamento de Energia, você tem as credenciais mais sigilosas do governo americano, né, que é a credencial Q, que é o nível máximo ali do Departamento de Energia. E segundo o coronel Wendell Stevens, ele revelou alguns anos atrás, já falecido o coronel americano, ele disse que os presidentes americanos eles só têm acesso até o nível 17 desses documentos sigilosos do Departamento de Energia. E documentos que estão relacionados a propulsões não tradicionais e equipamentos que são hoje atribuídos como UAP, né, UAP, que são fenômenos aéreos não identificados, esse tipo de assunto, documento e informação está no nível 21 para cima. Então existe um gap daquilo que o presidente americano tem acesso. Se ele só tem acesso aos documentos até o nível Q17, ele nunca vai ter acesso a nenhum documento desse tipo de assunto. Se ele pedir esses documentos, não virão nenhum até a sua mesa, porque a credencial dele não é suficiente para tal. Então isso aí acho que é um ponto muito interessante
da fala do Obama. E no fundo, eu creio que o Donald Trump está aproveitando isso para tentar mudar de assunto, né? Aí depois, se vocês quiserem, eu explico melhor que já houve outros casos em que a CIA ela usou a questão alienígena para desviar o foco de coisas comprometedoras que o governo americano estava fazendo. Tem o nome isso, não tem? No meio militar é diversionismo, né? Que é você desviar a atenção daquilo que importa para coisas supérfluas. Se vocês quiserem, eu já cito o nome da operação dos anos 50, que... Pode ser? Pode. Então, mais especificamente em junho de 1954, os Estados Unidos concluíram que o governo da Guatemala precisava ser derrubado, né? E o argumento que eles deram é porque o governo era comunista. Mas, na verdade, havia uma grande proximidade entre uma empresa muito importante de frutas, por incrível que pareça, que é a United Fruit Company, cujos executivos eram muito próximos do presidente Eisenhower, né? Então, a competição com a Guatemala estava atrapalhando essa empresa de frutas, né? A gente pensa, empresa de frutas, né? Mas mercado aí bilionário, né? E então, com o argumento de que o governo da Guatemala era comunista, mas com interesses econômicos por trás, a CIA criou a Operação PB Success, PB Sucesso, né? Por que PB? PB é o código de 2 letras para Guatemala, e sucesso é sucesso mesmo, né? Sucesso da operação na Guatemala. Então, o que eles fizeram, através de uma série de ações ali, de operação psicológica, de ações diretas contra o governo da Guatemala, né? Eles acabaram derrubando o governo do Jacobo Arbenz, né? Que era o presidente da Guatemala, em 54. E hoje, documentos desclassificados lá da CIA, né? E do Departamento de Estado, que foram liberados no final dos anos, entre os anos 90 e os anos 2000, ali na década de 90, a gente sabe desse projeto, né, do PB Success, ou PB Success, e um dos objetivos dessa operação da CIA era começar a lançar na mídia notícias sobre alienígenas para desviar o foco do que eles estavam fazendo na Guatemala. Então eu estou com uma suspeita de que essa história do presidente Obama citar isso e o Trump capitalizar em cima disso, eu acho que eles estão aproveitando para fazer um revival aí do PB Success para desviar o foco do que está acontecendo, principalmente no território iraniano. Pode ser que tenha outras coisas aí por trás, né? Eu não tiro da possibilidade de haver realmente equipamentos ali completamente surpreendentes, mas eu creio que está sendo capitalizado ali como uma oportunidade de desviar o assunto. Estava vendo também que um ufólogo, o Dr. Stephen Greer, disse que preparou um discurso para o Trump revelar que extraterrestres visitam a Terra há mais de 1000 anos. E também, não sei se o Papa foi questionado, ou se agora, ou se anteriormente, se teria um discurso, se teria alguma coisa preparada para uma revelação dessa, né? Porque mudaria muita coisa na religião também, né? Sim. Segundo, a gente já até comentou em alguns programas nossos do Ligando os Pontos que já até colocaram uma data do dia 8 de julho, que é o dia que o presidente Donald Trump vai revelar ao mundo a existência dos alienígenas, né? Eu creio que a humanidade deve se preparar para isso, independente do que eles mostrarem ser real ou não, né? Porque a gente sabe que hoje, para você simular não só uma existência alienígena ou também uma invasão alienígena, é bem fácil com a tecnologia que a gente tem hoje, não só dos deepfakes da inteligência artificial, mas da própria engenharia norte-americana, que nas empresas de defesa, como a Lockheed Martin, Raytheon, né, Boeing e Northrop Grumman, eles têm aeronaves que se assemelham muito, né, a OVNIs, né, a gente poderia dizer. Então, independente se o que eles vão apresentar será verdadeiro ou forjado, eu acho que a humanidade precisa se preparar para isso, né? É claro que a Igreja Católica já tem um argumento muito bem elaborado para dar uma explicação, e eu já dou um spoiler para vocês, né? Eu faço referência ao o padre jesuíta Giuseppe Tanzella Nitti, né? Ele e o padre Funes também, esses dois padres são os especializados em alienígenas no Vaticano, e ele já tem um discurso preparado dizendo que Jesus ele nasceu através de uma abdução alienígena, né? Maria foi abduzida por um OVNI,
E aí alienígenas da constelação de Sírios, que uma família real alienígena, engravidou Maria para fazer uma aliança entre os povos de Sírios e os povos da Terra. Então, eles vão falar, não, mas assim como nas abduções as mulheres são levadas e voltam grávidas, né? Com Maria não foi diferente. Então, já tem um discurso pronto, né? Isso está no livro Exovaticana, para quem quiser ler, que é do Thomas Horn e do Chris Putnam. Então, ele já tem uma explicação pronta. Pode ficar tranquilos que argumento ele já tem, né? Imagino que vai ser parecido com o filme O Quinto Elemento, né? Que é aquele filme interessante com Bruce Willis, né? E a Mila Jovovich e Gary Oldman, em que o papa do filme é o responsável por ter que revelar ou conversar com os alienígenas, né? E existe um conto de 2005 chamado The Lion of Judah, o Leão de Judá. Nesse conto, o que é impressionante é que a gente ainda não estava longe de ter o Papa Leão XIV, mas nesse conto de 2005 fala que em 2020 ou 25, se eu não me recordo, uma nave alienígena desceria sobre a Basílica de São Pedro no Vaticano e o Papa Leão XIV iria interagir com os alienígenas e ter que explicar para o mundo o que era aquilo. Curioso, né? Um conto de 2005 falar isso. Então, a pergunta que fica é, será que o atual Papa, né? Será aquele que vai ter que lidar com esse BO aí, ou descascar esse abacaxi, né? Vamos ver, o tempo vai dizer. Pois é. Daniel Lopes, uma pergunta. A gente sabe que o Estado americano ele tem uma forte relação com as grandes empresas, principalmente as do Vale do Silício, e talvez um grande representante seja o Elon Musk. Eu, particularmente, com certeza não tenho o conhecimento histórico que você tem acerca das declarações dele sobre OVNIs, mas recentemente ele falou que se tivesse algum OVNI, ele com certeza saberia pela quantidade de satélites que existem no espaço. Ele já deu algum tipo de declaração, ou ele, ou outras pessoas representantes aí das Big Techs, dando uma escondida, que realmente ele sabe, mas tentam tergiversar sobre o assunto? Então, ele diz que ele é um alienígena, né? Ele fala isso já há muito tempo, né? A gente fica olhando para ele e pensa, será que ele tá brincando ou tá falando sério, né? Mas ele sempre diz que, até no Joe Rogan, né, que é o maior podcast do mundo, ele fala que é exatamente isso. Se existisse, eu seria o primeiro a saber, porque eu tenho milhares de satélites, né, da Starlink ao redor do planeta Terra. Mas a gente tem que lembrar que existem dois Elon Musks, né? Existe o Elon Musk figura pública, né, que é um cara que é campeão de Diablo, né, que joga videogame, que é um cara, um vovô garoto. Mas a gente tem o Elon Musk também, que é o contratante de defesa, o contratante de inteligência, né? Então, o Elon Musk, como ele tem contratos com o governo americano na área de espionagem, com os satélites, obviamente, e na área de defesa, com os equipamentos bélicos que ele manda para o espaço, para a Força Espacial Americana, utilizando a SpaceX para isso, ele tem contrato ali de confidencialidade, né? Termo de sigilo, NDA, né? Non-Disclosure Agreement. Então, mesmo que ele soubesse, e se ele sabe, ele não poderia falar, claro, de jeito nenhum, e tem muita coisa que ele não pode falar, a não ser que ele quiser pegar uma prisão perpétua ou pena de morte, né? Então, o Musk já mentiu várias vezes, se você fizer uma pesquisa do inventário de mentira que ele já contou, não são poucas mentiras, mas nesse caso ele ainda que ele quisesse falar e que ele tivesse conhecimento, ele não poderia falar devido a esses contratos de sigilo. Então, não vale muito isso que ele está falando. Eu acho que ele sabe muita coisa e ele não quer falar ou não pode falar, minha opinião. Dani, obrigado demais aí e até a próxima semana aí. Valeu, Vilela, obrigado aí, valeu, Marcílio aí, o professor Marcílio, e um abração para todos vocês, parabéns pelo programa, tava muito legal, tava assistindo aqui o debate aí antes, foi bem interessante. Foi bem interessante mesmo. Fiquem com Deus aí. Deus abençoe vocês. Valeu, um abração, galera, abraço. Parabéns aí, valeu. Obrigada. E falando em ufólogo aí, vamos falar com um ufólogo aqui que já teve várias vezes aqui no Inteligência, que me trouxe até pedaços de naves alienígenas. Não sei se você sabe, eu tenho um pedaço de algo que pode ser uma nave alienígena que foi colhida aqui no Brasil. Com vocês, Edson Boaventura. Cadê você, Edson? Saudade de você, meu mano. E aí, tudo bem? Tudo jóia, pessoal? Peraí. Você já tá rodeado de alienígena aí?
Tem vários aqui, ó. Tem os bonzinhos, né, Marcílio? E o mauzão tem lá, ó. Do mal aqui, do mal, ó. Parece o Bigoda, cara, isso daí, olha. Colocar um cabelo naquilo, o cara, o Bigoda, olha. Minha cabeça não é tão grande assim, não. Não é. Tá bom. Essa cabeça de Minecraft que você tem aí. Me lembra o Homer, isso aí. o Edson, e aí, o que você pode acrescentar nessa discussão? Estamos próximos mesmo de ter alguma revelação aí? Essa conversa do Obama foi muito estranha, e depois a reação do Trump em relação ao que o Obama falou foi mais estranha ainda. Que leitura você faz de tudo isso? Como o próprio Daniel Lopes falou aí, eu acredito que é uma espécie de cortina de fumaça por conta do Epstein, né? Então tá se tirando a atenção desse caso, né? E passando para a questão de OVNI, uma vez que é um desejo, né, do cidadão americano saber mais a respeito disso. E como já tinha em andamento um trabalho sendo executado pela deputada Ana Paulina Luna, né, que é aquela comissão junto com o deputado Burleson, juntamente com o David Grush, né, que eles estão tentando aí trazer à tona algum documento, conversando com o FBI, né, com alguns órgãos de inteligência. Então pode ser que ele resolveu aí antecipar alguma coisa. Então demonstra também assim, nas entrelinhas, que tem ali uma animosidade por conta da política, porque o Obama ele é do lado da Kamala Harris, né, a concorrente do Trump, né? Então, se tiver que ocorrer uma divulgação para o mundo, é lógico que o Trump não vai deixar qualquer outro presidente, e muito menos o Obama, falar algo desse tipo, né? Então é bem provável que ele antecipe. Interessante é que nessa semana também veio à tona as declarações da Lara Trump, que é a nora do Donald Trump, falando que ele já tem um discurso pronto. Outro que confirmou isso, que já vinha falando alguma coisa, é o Mark Lee, né? Mark Christopher Lee, que mexe com ufologia, ele é um escritor, também é documentarista lá da Inglaterra, e ele disse que tem uma fonte bem quente dentro de Washington e que tinha falado para ele, como o próprio Daniel Lopes falou, que no dia 8 de julho, que seria no 79º aniversário do caso Roswell, seria feita essa declaração, né, de que vida extraterrestre existe, alguma coisa. Então, o discurso, aparentemente, já está pronto. Outro que falou a respeito desse discurso, de estar pronto, é o Burleson também. O deputado Burleson também falou aí na mídia, por esses dias, que isso aí já está preparado. E eu não duvido que esteja realmente preparado isso. E também o próprio, como foi falado aí do Vaticano, o Papa, né, que é americano também, eu já falei disso outras vezes, isso não foi uma coincidência, né, foi proposital, porque provavelmente a revelação de que vida extraterrestre exista, de alguma forma, vai partir dos Estados Unidos, eu não tenho dúvida. Se os Estados Unidos perceber que a China ou que a Rússia vai dar essa declaração, ele vem solando todo mundo e vai falar a respeito desse negócio. Uma outra coisa interessante dessa história toda, que a gente tem que falar aqui ao público, é que uma divulgação dessa, como o Trump solicitou aos órgãos de segurança, de inteligência dele, né? Isso demora, não é algo que é feito da noite para o dia. E como bem dito pelo Daniel Lopes, existe uma certa credencial que o presidente norte-americano não acessa totalmente e liberalmente essas informações. Quando ele entra para governar o país, ele é contextualizado até um certo nível, né, que é o nível lá 17, então é falado alguma coisa para ele, e só que a partir do nível 21, né, alguns níveis
acima do 17 é que tem-se acesso a essas coisas de OVNI. O Obama, queria voltar aqui um pouquinho no Obama também, o Obama, ele sempre, nos discursos e entrevistas, ele leva esse assunto de forma jocosa, né? É uma brincadeira, é isso, aquilo, só que dessa vez parece que ele falou sério. Embora, depois da repercussão que deu, ele voltou atrás e falou, não, eu estava brincando. Ele já veio falar a respeito disso, que ele está brincando, né? Que, na verdade, não é bem aquilo. Agora, com relação à existência da Área 51, isso é fato, ela existe. Durante muitos anos, o governo norte-americano não reconhecia a Área 51, só há pouco tempo atrás é que ele praticamente reconheceu oficialmente, e hoje existe a Área 52 e 53. Então pode ser que não tenha alienígena extraterrestre da 51, mas vai saber se não remanejaram da 51 para 52, para 53, né? Então tem algumas pessoas aí que alegam que teria alguma coisa lá, sim, nessas outras áreas, que é a 52 e 53, que é interligada pelo subsolo com a Área 51. Então, assim, a gente vai ter que esperar ver aí, a ordem já foi dada pelo Trump. Deve estar sendo estudado, talvez aí o que pode liberar, né? E o interessante dessa história toda é que um dia depois do anúncio do Trump que faria essa liberação, tem um site na internet que é o Black Vault, né, que traz vários documentos liberados pelo FOIA, pela Lei de Liberdade de Informação, e um arquivo bem grande com vários documentos aí desse site que já tinham sido liberados, de repente sumiu, né? Simplesmente foi deletado da base de dados desse site grande que tem esse compromisso de estar divulgando e mostrando esses documentos aí. Mas é aquela coisa, eu já conversei, inclusive aqui no Brasil, com alguns militares, algumas pessoas que estão acompanhando essa questão, e eles falaram o seguinte: se o governo norte-americano liberar alguma coisa, mesmo que seja parcial, é bem provável que aqui no Brasil a gente tenha um movimento também parecido com isso. Ou seja, eles já liberaram alguma coisa aqui no Brasil, mas tem muita coisa que não foi liberada, né, de classificação secreto, ultra secreto. Então pode ser que, se ocorrer esse movimento nos Estados Unidos, a gente, por tabela, começa também a liberar alguma coisa a mais. Eu acredito que não vai ter uma liberação total, mas pelo menos parcialmente, até para colocar panos quentes nessa história do Epstein, talvez aí a gente em breve tenha algumas novidades interessantes do mundo da ufologia. Pô, vamos torcer. Eu, pelo menos, cara, eu quero muito saber se tem vida inteligente lá fora, porque parece que aqui dentro do planeta não tem, né? Então, eu acho que tá ficando cada vez mais escasso. Exatamente. Obrigado muito, Edson. A inteligência é meio limitada. Exato. Ainda, né, questões, né? Edson, faça uma promessa aqui, hein? Assim que tivermos a notícia, a gente vem aqui, faz um programa ao vivo e fica aqui até desvendar tudo, hein? Tá combinado? Fechou, combinadíssimo. Né? E, inclusive, quando eu for aí, a gente pode falar sobre a questão dos outros presidentes que tiveram algumas relações com o fenômeno OVNI. Por exemplo, Jimmy Carter, que viu OVNIs, o Bill Clinton, que teve o envolvimento, o Eisenhower mesmo, né? Em 1954, ele foi envolvido em umas questões aí. Então, tem uma série de presidentes que tiveram aí um certo contato com esse assunto. E aí a gente pode falar a respeito dessas coisas aí também, que é bem interessante, historicamente, até para a gente ver até onde os presidentes norte-americanos têm aí acesso a esse tipo de informação ufológica. Então tá marcado aí.
Beleza, combinadíssimo. O Daniel falou que é 8 de julho, se não me engano. Então, se for 8 de julho, a gente já vai... Tá perto, né? Essa revelação. Obrigado demais pela participação e vamos fazer esse programa esse ano ainda, se os aliens quiserem, né? E agora... Até mais então, Edson. Agora vamos falar de outro assunto aqui, que é cartel mexicano. De aliens para cartel mexicano. Marcílio, e aí? O que tá rolando lá no México? E vamos trazer para esse papo aí o Joel. Já pode colocar ele na linha aí também. Não, a gente teve o México fazendo uma operação militar para a captura do El Mencho, que é dono, né, era o líder do cartel Jalisco da Nova Geração, que junto com o cartel de Sinaloa, eles eram os maiores cartéis, eles ficam discutindo para saber quem é maior, mais perigoso, enfim. Fato é que os cartéis mexicanos, os números eles não são claramente oficiais, mas a gente fala de quase 170 a 250 mil membros que pertencem a cartel. Isso, assim, é muito maior do que vários exércitos convencionais de estados modernos sendo formados, né? E essa operação no México, que os americanos alegam que teve participação dos Estados Unidos, a Claudia Sheinbaum, presidente mexicana, fala que não, na verdade foi só o México, com alguma ajuda da inteligência americana, fez a captura do El Mencho, e o cartel Jalisco da Nova Geração começou a responder. Creio eu, já vai falar até melhor sobre isso, começou a responder tanto para mostrar que a captura do seu líder não enfraquece o cartel, para mostrar para a população que eles ainda mandam naquele território e também para evitar que outros cartéis queiram dominar as áreas que eram controladas pelo cartel Jalisco da Nova Geração. Mas acho que traz um debate bem importante sobre a maneira como o Estado mexicano vem combatendo os cartéis, não hoje, mas historicamente, e por que não consegue acabar com isso. A gente fala, né, de estados paralelos no território mexicano. Pois é. Vamos trazer o Joel então para a conversa. Joel, o que está acontecendo? Tá magro, hein, Joel? Mano, isso aqui é doideira do dia a dia e mudança de vida também, né, Vilela? Vilela, boa noite pra você aí, boa noite, Marcílio, boa noite, Fernando, é sempre bom estar com vocês. Pô, o bagulho já tá louco aqui, querem botar ET na fita também, pô, tá de brincadeira. Pois é cartel, ET, é tudo ao mesmo tempo, cara. Vamos lá, gente. O México, ele é um narco-estado, tá? Os cartéis mexicanos estão em tudo, eles têm tanque, armas pesadas, batem de frente com o exército, com as forças armadas, e o governo tem que negociar com os caras, entendeu? Então a dinâmica lá é sempre assim. Quando o bicho tá pegando e os Estados Unidos tá pressionando muito, e a população tá pressionando também, eles dão um jeito de prender alguém, algum chefão. Só que eles sempre negociam o que eles vão prender. Por exemplo, o cartel de Sinaloa tinha um grande chefão solto, que era o El Mayo, e tinha 2 chapitos presos, que são filhos do Chapo. Eles soltaram 2 chapitos e prenderam o El Mayo. E assim eles vão fazendo. Só o Chapo, que tá preso mesmo de verdade, não vai ser solto nunca mais porque tá nos Estados Unidos. O El Mencho, ele é o chefe da Jalisco Nova Geração, que é a maior exportadora de fentanil para os Estados Unidos. E ele tem também o cartel mais violento. O Jalisco Nova Geração é o cartel mais violento, sem dúvida nenhuma, e com maior poder de fogo, até maior que o Sinaloa. Quem era para ser dono, quem era o grande chefe desse cartel era o El Menchito, que era o filho do El Mencho, mas ele foi preso e foi condenado à prisão perpétua alguns anos atrás. O El Mencho, ele já não estava mandando muito porque ele estava com uma doença renal grave e que ele não duraria tantos anos. O que o governo mexicano fez? Bom, o El Menchito está preso, o Mencho está para morrer, esse cartel já está sendo tocado por outra pessoa. Quem seria a liderança desse cartel agora seria o 03, que é enteado do El Mencho. O El Mencho continua sendo dono do negócio e tudo, mas ele já tinha passado bastante, estava treinando o outro. E aí eles matam o El Mencho e o cartel vai continuar funcionando de qualquer forma. O medo do México é que entre numa guerra por sucessão, que o cartel se divida no meio, ou que Sinaloa tenta entrar em Jalisco, esse tipo de situação. Mas o fato é que a pressão dos Estados Unidos fez com que o governo se mexesse. Morreu um prefeito esses dias atrás que era muito famoso, né? Tipo, ele falava que era o Bukele e ele estava crescendo muito nas pesquisas também, e aí teve uma pressão interna também para fazer isso, e aí eles foram fazer uma operação e a ajuda dos Estados Unidos. A operação na Guatemala envolveu uma série de ações de operação psicológica e ações diretas
contra o governo local, que acabaram derrubando o presidente que estava no poder na época. Hoje, documentos desclassificados de órgãos governamentais, liberados entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, revelam detalhes desse projeto. Um dos objetivos da operação era começar a lançar na mídia notícias sobre alienígenas para desviar o foco do que realmente estava acontecendo no país. Existe a suspeita de que histórias semelhantes estejam sendo reutilizadas atualmente como forma de desviar a atenção pública de outros acontecimentos mais sensíveis no cenário internacional. Pode haver outras coisas por trás disso tudo, e não se descarta a possibilidade de existirem tecnologias realmente surpreendentes, mas a situação também pode estar sendo utilizada como uma oportunidade estratégica para mudar o foco do debate público. Comentado que haveria um discurso preparado afirmando que visitantes extraterrestres estariam presentes na Terra há milhares de anos. Surgiu ainda a discussão sobre a possibilidade de instituições religiosas já possuírem respostas preparadas para uma eventual revelação desse tipo, já que algo assim mudaria profundamente a forma como a religião é interpretada. Análises discutidas anteriormente em programas especializados, chegou-se até a mencionar uma possível data para uma grande revelação mundial sobre a existência alienígena. A ideia central é que a humanidade deveria se preparar para isso, independentemente de o que for apresentado ser verdadeiro ou não. Com o avanço tecnológico, já é possível simular tanto a existência quanto uma possível invasão alienígena utilizando inteligência artificial, deepfakes e tecnologias aeroespaciais avançadas desenvolvidas pela indústria de defesa. Assim, independentemente de uma futura apresentação ser autêntica ou fabricada, a percepção é de que a população mundial precisa estar preparada psicologicamente para lidar com o impacto de uma revelação dessa magnitude. Ações religiosas, inclusive, já teriam argumentos elaborados para explicar esse cenário dentro de suas próprias narrativas espirituais. Existe a hipótese de que figuras religiosas poderiam reinterpretar eventos históricos sob uma nova perspectiva, sugerindo interações extraterrestres no passado humano como parte de uma tentativa de reconciliação entre fé e uma possível realidade cósmica mais ampla. Já exploraram essa possibilidade, propondo que antigas histórias poderiam ganhar novos significados diante de uma confirmação extraterrestre. Algumas narrativas fictícias e obras literárias também anteciparam cenários semelhantes, descrevendo momentos em que líderes religiosos precisariam explicar ao mundo o contato com civilizações extraterrestres. Isso levanta a pergunta sobre se uma liderança atual estaria preparada para lidar com um evento dessa natureza e orientar a população global diante de algo tão transformador. Outro ponto levantado foi a relação entre o governo e grandes empresas tecnológicas. Argumenta-se que, caso existisse atividade extraterrestre detectável, pessoas ligadas a sistemas avançados de satélites provavelmente teriam conhecimento disso. Contratos de confidencialidade e acordos de sigilo impediriam qualquer divulgação pública dessas informações, mesmo que elas fossem conhecidas internamente. Assim, mesmo que alguém tivesse acesso a dados sensíveis, não poderia revelá-los sem enfrentar consequências legais severas. A conclusão apresentada é que muitas informações podem existir, mas permanecem protegidas por níveis rigorosos de sigilo institucional. A discussão seguiu com a participação de especialistas em ufologia, que reforçaram a ideia de que todo esse movimento pode funcionar como uma cortina de fumaça para desviar a atenção pública de outros temas políticos relevantes.
Ao mesmo tempo, há investigações oficiais e comissões analisando documentos e possíveis evidências relacionadas a fenômenos aéreos não identificados, o que mantém aberta a possibilidade de futuras divulgações parciais. Sugerido que, caso ocorra algum tipo de revelação em nível internacional, outros países poderiam seguir o mesmo caminho e liberar informações que ainda permanecem classificadas. A expectativa geral é de que, se houver uma divulgação, ela provavelmente acontecerá de forma gradual, controlada e estratégica, evitando um impacto abrupto na sociedade.